a qual também nós temos um carinho muito grande, como também nós temos orado pela vida de vocês. Queremos também agradecer ao nosso pastor Hélio pela grande confiança que ele também nos escalado para estar aqui nessa noite, meus irmãos. Queridos, com muito temor e temor, falar a palavra de Deus, até porque todo aquele que fala tem uma grande responsabilidade, até porque quem mais é dado também mais é cobrado. Existe uma cobrança, mas eu creio que a igreja orando, Deus nos dará uma palavra. Estamos nessa noite tratando de um culto de missões. É de verdade que para fazer missão, a gente faz missão também de joelho, porque a gente vai estar orando pelas pessoas que vai. Nós também faz missão de mão aberta, porque nós também vamos contribuir para a obra missionária. E também nós faz missão indo, até porque missão não é fácil. Missionário vai e também não sabe se vai voltar, mas existe uma igreja orando pelos missionários. Quando a nossa amada falou a respeito da Venezuela, embora que ainda não temos missionário lá, mas tem pessoas que estão lá levando a palavra do Senhor. Nós fizemos uma leitura de um texto sagrado no Evangelho, no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e o verso de número 26, como também o verso de número 27. É de verdade que Atos dos Apóstolos também é conhecido como o livro do Espírito Santo, também é o livro das missões. Quando você pega em Atos dos Apóstolos, o capítulo 1 que escreve Atos, é justamente o historiador e médico por nome de Lucas. E o texto vai dizer que ele vai escrever para um certo homem conhecido como Teófilo. O texto diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e a partir do verso 3, é justamente a ascensão de Jesus, é justamente onde Jesus Cristo, ele passa aqui na terra 40 dias. Ele passa 40 dias aqui na terra. E é interessante em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8, justamente quando vem a questão de nós sermos testemunha. E serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos dos Apóstolos vai se resumir tanto a questão de orações que ele vivia unânimes, como também havia o crescimento da igreja. É interessante que quando você pega Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso 42, o texto vai dizer que eles ficavam juntos em oração, no partir do pão, neles havia um temor, e é justamente em Atos do capítulo 2 quando acontece o cumprimento da promessa. A promessa é essa que foi falada no livro de Joel, é justamente a promessa da descida do Espírito Santo. Lucas dizendo que foi justamente o dia de Pentecoste. Havia aproximadamente em Jerusalém umas 17 etnias. Há quem diga que era justamente 9 horas da manhã. E o texto vai dizer que o povo está dizendo que eles estavam embriagados. Eles estavam bêbados, tendo tomado vinho. Mas Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: não, eles não estão embriagados não, irmãos. Isso aí é o cumprimento da promessa que Deus falou em Joel e agora está cumprindo aqui. Glória a Deus, aleluia. O texto vai dizer, meus irmãos, que o primeiro sermão de Pedro foi quase 3.000 almas. Quando você pega Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, o texto vai dizer justamente que agora vai Pedro e João para a porta conhecida como a Porta Formosa. Eles vão entrar no templo. Os irmãos sabem muito bem essa história, que havia um coxo, e esse coxo mendigava, esse coxo perdia esmola. Mas Pedro disse: olha, veja como é cheio do Espírito de Deus. Não tenho prata e também não tenho ouro, mas o que eu tenho, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Você cheio de Deus e faz muita diferença nessa terra. O que eu tenho eu vou te dar. Vai dar o que para mim? Em nome de Jesus. Levante e ande. Aleluia. Segundo o sermão de Pedro, é quase
5.000 almas. E a igreja começa agora a crescer. Crescer de uma tal maneira que Lucas não pôde mais contar. Lucas disse que foi numerosos cristãos que estão crescendo. Quando você pega Atos 5, é justamente Anania e Safira. Quando você pega Atos capítulo de número 6 e o verso de número 3, justamente a escolha dos diáconos. É interessante que Lucas vai narrar começando com Estevão, depois ele vai e coloca por nome também de Filipe. Mas Lucas vai deixar bem claro para a gente aqui nessa noite: eles têm que ser cheios de sabedoria, de conhecimento e também cheios do Espírito Santo. Quando você pega Atos capítulo 7, é justamente o discurso de Estevão. O maior discurso do Novo Testamento foi o discurso de Estevão. Porém, quando você pega Atos capítulo de número 8, é justamente quando o texto vai dizer, o capítulo 8, verso 1, que Paulo começa agora a perseguir os cristãos. E vai perseguir de uma tal maneira que o povo vai ficar disperso. E o povo ficar disperso, eu quero que você abra a sua Bíblia agora, por favor. Atos, capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos. Veja que texto tão interessante. É justamente Atos, capítulo de número 8. E vamos ler o versículo de número 5. Atos, capítulo de número 8 e verso de número 5, vai nos dizer assim a palavra do Senhor: descendo Filipe a cidade de Samaria, anunciava. Em outras versões vai dizer que ele pregava Cristo. Veja, o povo está disperso, o povo está saindo por várias cidades, e Filipe achou por bem de ir justamente para Samaria. Fazer o que em Samaria? O texto vai dizer que ele vai justamente anunciar, irmão, ou pregar, ou falar de Jesus Cristo. Quem pode dizer um amém? Ele está anunciando lá a palavra em Samaria. E o texto vai deixar bem claro. E Filipe está dentro de Samaria. E o texto vai dizer, irmãos, que acontece uma grande reviravolta em Samaria. Veja, Filipe está só, irmão, em Samaria. Trazemos para o dia de hoje, Filipe era o dirigente da escola dominical, Filipe era o professor do discipulado, Filipe era o dirigente da campanha, Filipe era aquele que dava a doutrina, Filipe era aquele que ensinava de manhã, de tarde e de noite. Filipe fazia todas essas tarefas, mas o texto vai dizer que a notícia chegou lá em Jerusalém. Chegou aonde, irmão? Chegou aonde, irmão? Olha, está sabendo o que está acontecendo em Samaria? Aleluia! O que está acontecendo lá em Samaria? Rapaz, tem um tal de Filipe. Qual é o nome dele? Toda a igreja, qual é o nome dele? Filipe. Esse Filipe está lá em Samaria, irmão. Está fazendo uma reviravolta tão grande. Esse Filipe está cheio de Deus. Aleluia! O que está acontecendo em Samaria? Não sabe não? Lá em Samaria, a terra de Samaria. Mudo está falando de glória. Paralítico está andando de glória. Demônio está sendo expulso lá em Samaria. Quem está lá em Samaria? Quem está lá em Samaria é Filipe, cheio de Deus. Aleluia! E o texto vai dizer que lá em Jerusalém, irmãos, vão enviar 2 apóstolos. E parece que eu vejo agora eles pensando e dizendo: quem é que vai lá em Samaria? Deixa eu ver quem eu vou escolher. Quem vai lá para Samaria vai Pedro e vai João. Qual é o nome deles, irmãos? Pedro. Qual é o nome deles? Pedro. Quando você pega o Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, o texto vai dizer que um certo dia Jesus vai passando e disse para os seus discípulos: olha, aqui próximo tem uma cidade, aqui próximo tem um povoado, aqui próximo tem uma aldeia, aqui próximo tem um lugar para a gente poder passar a noite. E parece que eu vejo a cena e dizendo para os discípulos: esse lugar é justamente a terra dos samaritanos. Vamos passar a noite naquele lugar. Porém, a Bíblia vai dizer que os samaritanos não receberam Jesus, nem tampouco os seus discípulos. Aí João vai tomar a palavra. Quem toma a palavra, irmãos? Quem toma a palavra? Os
O Senhor quer que eu ore e desça fogo do céu, como pediu Elias, para também matar todo esse samaritano que não está nos aceitando? E parece que foi Jesus. João, todos conhecendo quem é tu, hein, João? Tu é conhecido como filho do trovão, João? Que negócio é esse? Aleluia! Glória a Deus. Mas o texto vai dizer, meus irmãos, no capítulo de número 8 que nós lemos, vai descer agora Pedro e João para Samaria. E o texto vai dizer que quando eles chegaram na cidade de Samaria, se encontraram com Filipe, perguntaram a Filipe: Filipe, o que é que está acontecendo aqui? Que reviravolta é esse que está chegando em Jerusalém? Que o povo está aceitando Jesus. Esse povo é samaritano. Jesus, que negócio é esse? Aí o texto vai dizer que Filipe disse: não, eu não. Quem está fazendo é Jesus. Quem faz é Jesus, não eu não. Eu apenas estou pregando a palavra para eles. E o texto vai dizer que eles vão dizer: já foram eles batizados? Já? Eles já se batizaram? Filipe vai dizer assim: eles foram batizados com o batismo de João Batista, que é justamente arrependimento de pecado. Ô Filipe, e o batismo com o Espírito Santo? Ainda não, ainda eles não foram batizados com o batismo do Espírito Santo. Aí o texto vai dizer que Pedro pega João e disse: João, agora vamos botar a mão, João, na cabeça de cada um deles, para que eles viessem ser batizados do Espírito Santo. E parece que eu vejo Pedro dentro do João: mas Pedro, que negócio é esse, Pedro? Botar na mão? É, João, agora é a hora. Tá ligado, João, que lá atrás tu estava pedindo para descer fogo do céu para matar o rio? Agora eu vou orar para descer fogo do Espírito na vida de cada um deles, João. Você pode olhar para seu irmão que está ao seu lado, por favor? Olha para ele aí, rapaz. Olha também para ela. Diga assim: Deus quer te usar para Deus libertar alguém lá fora, que está vindo do trago, da maconha, da bebida, da prostituição. Ele quer te usar, mas vai te usar cheio. O texto vai dizer, irmãos, que tudo isso que acontece em Samaria, o texto diz que Pedro e João voltam, e eles voltam anunciando. Além de eles voltar a sair de Samaria, vai para Jerusalém agora, eles vão anunciar aquilo que aconteceu em Samaria e aquilo que Deus está usando ele. Diga amém. Amém. Quando nós estamos falando do livro de Atos dos Apóstolos, o texto 19, é justamente 9 quando o Senhor tem um encontro com Paulo. E o texto diz que o Senhor se encontra com ele no caminho de Damasco. Veja, Jerusalém, Judéia, Samaria e agora entra Damasco. O texto diz, sabe muito bem, né? Quando começa a perseguir, está perseguindo também a nós, perseguindo a Jesus. Mas todo aquele que persegue um dia vai ser perseguidor também, tá? 10 é a casa de Cornélio. E o texto vai dizer que lá em Cornélio quem vai justamente é um discípulo também que foi a diferença. Veja, a tendência era Pedro, Filipe, abrir a porta do Evangelho para Paulo. Porque quando você pega Atos 12, é Pedro já para. Atos 12, Tiago é morto a fio da espada e Pedro é guardado, mas a igreja está orando. 13, o texto vai dizer que o Espírito Santo falou: separar Paulo e Barnabé para uma obra. Ei, Deus tem obra, isso vai fazer na tua vida. E é o Espírito Santo que está dizendo: separai, separai. A ordem vem lá de cima, para aqui para baixo para alguém. Fica como eu separe. É eu que estou querendo. Quando nós pegamos os evangelhos, irmãos, tanto os evangelhos sinóticos como o evangelho de João, vai falar das
essa obra missionária também que Jesus fez. Veja, Mateus em si vai escrever para os judeus. Mateus vai trazer Jesus como rei dos judeus, enquanto o Evangelho de Marcos ele vai escrever para os romanos. E o texto vai dizer que Marcos escreve tratando Jesus como um servo sofredor, aquele que veio para servir, não para ser servido. Enquanto Lucas, que é um gentio, Lucas escreve para os gregos. Lucas diz: porque o Filho do Homem veio somente para salvar, libertar, transformar aquele que se havia perdido. João é um evangelho universal de todas as nações, povos, línguas e nações. João disse: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que seja julgado por ele, mas para que fosse salvo por ele. João escreve no capítulo 1 dizendo que no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. João escreve dizendo que o Verbo se fez carne e habitou-se entre nós. Tratando do Verbo, quando no capítulo 2 de João, Deus vai dizer que o Verbo vai para um casamento nas bordas de Caná da Galileia. João escreve ainda no capítulo número 3: uma noite como essa, o Verbo vai se encontrar com Nicodemos. E o texto diz que o Verbo diz: olha, o vento assopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. O vento assopra à esquerda, à direita, à frente, na retaguarda, em cima, embaixo. É o Verbo que faz. Eita, Jesus de Nazaré. Um certo dia o Verbo vai passar pela cidade de Sicar. E o Verbo vai dizer aos seus discípulos: eu vou ficar aqui perto desse poço e vocês vão comprar comida. Eu vou ficar sozinho aqui agora. Porque nesse dia, nessa hora, nesse momento, eu vou me encontrar com alguém. Vai ter mudança. Eu vou me encontrar com alguém e vai ter mudança. É o Verbo que está dizendo: vou me encontrar com alguém. O texto vai dizer que lá vem ela. Ela vem com cântaro para perto do poço. E o Verbo vai dizer: mulher, vai me beber, mulher. Eu estou com sede. Eu estou com sede, mulher. E parece que eu vejo a mulher olhando por Verbo assim, medindo os pés e cabeça, dizendo: como sendo tu judeu, pede beber a mim, eu sou mulher samaritana. O Verbo diz: mulher, se tu conhecer quem está me pedindo água. Eita Deus, que vai ter mudança. O Verbo vai se encontrar com alguém. Nós estamos falando desse Verbo, irmãos. Capítulo de número 5. O texto vai dizer que havia uma festa entre os judeus, e agora ele, Jesus, ele vai subir para Jerusalém. O texto diz: olha, perto da porta formosa, perto da porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebraico Betesda, casa de misericórdia. Havia 5 alpendres. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui nessa noite: Jerusalém tem 12 portas. Ninguém, irmãos, ninguém, Wilson, esperava Jesus entrar pela porta das ovelhas. Aleluia! Veja como é que Deus trabalha. Nós estamos Jesus esperando Jesus entrar pelaquela porta ali. Ele disse: eu vou entrar por aqui. Eu vou surpreender alguém, é por aqui que eu vou surpreender alguém.
ficar sã, querem ficar curados, querem mudar de vida, eles não tem ninguém, velho. Que toda vez que o anjo desce, assim das águas, foi alguém na minha frente, não. É porque Deus tem o tempo certo, a hora certa e o momento certo para fazer a tua vida, na minha vida, na tua casa, na tua casa, na tua casa, na tua casa. Vem a ordem dele. Levante, pegue a cama e ande. Nós estamos falando do homem missionário Jesus, irmãos. O capítulo 6 de João vai dizer que ele pega o barco e diz assim para os discípulos: vamos para o outro lado. E o texto diz que eles estão indo para o outro lado e justamente no deserto. O sol já está declinando. E o discípulo disse: mestre, espere a multidão, mestre, que vão para as cidades, povoados, vizinhos, comprar o que comer. E o texto vai dizer que Deus em si é aquele que trabalha por aquele que Deus espera. Jesus disse: não, vocês vão dar o que comer. E Filipe disse: mestre, onde compraremos tanto pão para nós comer? A gente só tem 200 denários. Mas o texto diz: mas ele dizia isso porque bem sabia o que iria fazer. Vou voltar a dizer: Jesus sabe o que vai fazer, apenas provando a tua fé. Só isso, ele está provando a tua fé. Deixa eu dizer que ali é um rapaz. Um rapaz que tem apenas 5 pães de cevada, não trigo, cevada, o pão mais barato da Palestina, irmãos, que ninguém dá nada. Diz assim: está aqui, é 5 pão. É só 2 peixes, Jesus. Mas o que é isso para tanta gente? Por que tanta gente? Porque Marcos escreve dizendo que só de homens eram quase 5.000 homens. Só de homens, quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Havia 5 pães e havia 2 peixes. E Jesus disse: bota a minha mão. Vou voltar a dizer: Jesus está dizendo: bota a minha mão, a causa. A causa, bota a minha mão. Eu quero a causa na minha mão. Bota a causa na minha mão que eu vou resolver aquela causa. Jesus disse que Jesus pega o pão, pega o peixe, eleva os olhos para o céu e agradece. E disse: agora reparta para cada um deles. E o texto diz em Marcos dizendo que todo mundo comeu e se fartou. Jesus disse: agora recolha o que sobrou. E o texto diz: o que sobrou foram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também de peixe. Olha para seu irmão aí, por favor. Olha para ele, querido. Me ajuda a pregar. Olha também para ela. Olha para ela aí. Para mim não, olha para ela. E diga assim para ele e para ela: Jesus vai mandar que vai sobrar. Quem crê nessa palavra aqui nessa noite, irmãos? Deixa eu ver quem crê nessa palavra aqui nessa noite. Vou voltar a dizer: Jesus vai mandar e vai sobrar. Passando a multiplicação de pão e peixe, o texto vai dizer agora que Jesus vai subir o monte e vai orar sozinho e vai dizer para os discípulos: vocês entram no barco e sigam. João disse que eles foram para Cafarnaum. Marcos disse que eles estavam indo para Betsaida. Eles entraram no barco e o texto disse que Jesus estava no monte orando sozinho. E justamente é a 4ª vigília da noite. Eles estão remando porque o vento lhe era ao contrário, mas Jesus vem andando sobre as águas. E o texto vai dizer, Mateus relata isso, que Jesus entrou dentro do barco e o vento cessou. O vento está ao contrário, não tem como agir. Mas o texto diz que mesmo o vento ao contrário, Jesus entrou dentro do barco e o vento cessou. Aquele vento ao contrário, sabe aquele vento que está acontecendo ao contrário? Jesus vai chegar lá, vai entrar na situação e o vento ao contrário vai se acalmar. E se o vento vai
em 15, verso de número 21, ele vai passar pelas terras, justamente Tiro e Sidom, e lá vem agora uma mulher cananeia. Qual sabe essa história? Veja, ele sai da sua localidade, porque o quartel-general de Jesus, Filipe, é justamente em Cafarnaum. Ele sai de Cafarnaum, do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, daquela circunferência ali, ele sai e vai para as partes de Tiro e Sidom. Ele vai com os discípulos, e o texto diz que é uma mulher gentia, cananeia ou sírio-fenícia. O texto diz que ela vem gritando, clamando, rogando, implorando e gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A discípula disse: mestre, disseste essa que vem gritando atrás de nós, fazendo escândalo, gritando muito alto. E ele diz: faz assim, é você gritando, é você clamando, é você rogando, me ajude, e ela tem misericórdia de socorrer. Mas grita, as persevera, as continua clamando. E o texto diz que Jesus não disse nada, ficou calado. E ela vem, se prostra e adora, e disse: Senhor, me socorre, eu preciso da tua ajuda. Eu deixei minha filha lá endemoniada em casa, mas eu fui voltar a ter. E o texto vai dizer que Jesus disse: mulher, não é bom pegar os pães da mesa e dar os cachorrinhos. Ela disse: Senhor, mas eu não me pensei, Senhor. E os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. E Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Vai para casa, mulher. E quando tu chegar lá, tu já resolvi aquele negócio. Quando você chegar lá, eu já resolvi o negócio. Você não veio, não foi? E eu estou indo lá. Meus irmãos, estamos falando desse grande missionário por nome de Jesus. Marcos escreve, capítulo de número 4, verso 35, o texto diz que o dia já está tarde. Jesus disse assim para os seus discípulos: vamos passar para o outro lado? Eu quero chegar do outro lado. E parece que eu vejo assim aos discípulos: Senhor, do outro lado há uma revezada. Do outro lado, Senhor, você não tem noção que é quem tem do outro lado. E o texto diz, Jesus disse: vamos entrar dentro do barco. E o texto diz que ele dormiu sobre uma almofada ou um travesseiro. O texto diz que se levantou-se uma tempestade tão grande que balançava o barco e as ondas entravam por dentro do barco, as águas. E o texto diz, Mateus capítulo 8, verso 25, sobre essa tempestade. E os discípulos se aproximou dele e disse: Senhor, nos socorre, está vendo, nós vamos perecer. E o texto diz que ele se levanta na ordem de cima e na ordem de baixo. Ele para em cima e também para embaixo. Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite. Veja, Jesus dormindo, irmãos. Ele tem mais poder do que o diabo acordado. Entendeu? Jesus dormindo, ele tem mais poder do que o diabo acordado, irmão. Essa é a glória, rapaz. Ele está dormindo. Alguns comentaristas dizem que essa tempestade aqui foi a tempestade sobrenatural do reino das trevas, tá? Que queria matar Jesus, mas Jesus dormindo tem mais poder do que o diabo acordado. Deus disse que do outro lado é Gadara. Gadara fazia parte de Decápolis, que eram 10 cidades gentias. Quem está lá em Gadara é o gadareno. O gadareno que dormia dentro do cemitério, das sepulcros, dia e noite atormentando, se cortando com pedra. Não dava sossego para a família nem para a sociedade. Jesus disse: eu vou lá. Eu vou lá encontrar esse valente. Tem um valente lá, é? Vou mandar dizer: lá tem um valente. Tem um valente lá que está querendo sossego, é? Tirando a tua tranquilidade, é? Eu, Jesus, estou indo lá. Eu vou me encontrar esse valente. Deixa eu dizer: isso é apenas Jesus, irmãos. Ele largou. Deixa eu
texto vai dizer justamente João 11, Betânia. Lucas 10:38 também fala da aldeia de Betânia, onde Marta e Maria recebem ele. O texto vai dizer que lá em Betânia, o seu amigo estava muito doente e mandaram um mensageiro. O texto vai dizer que justamente Jesus se encontrava do outro lado do Jordão, onde estava João Batista batizando. Historiadores vão dizer que justamente a Pérea, aonde Jesus estava. Para o mensageiro ir, ele vai passar um dia. E para o mensageiro voltar, vai passar mais um dia. E Jesus fica 4 dias. O texto diz que foi justamente 4 dias onde Jesus passou. Jesus volta e disse: agora vamos para Betânia, porque agora eu vou despertar o meu amigo. É justamente João, capítulo de número 11, verso de número 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha, irmãos, quando nós falamos desse grande missionário por nome de Jesus, ele passou por várias cidades, fazendo o paralítico andar, cego ver, ressuscitar mortos, multiplicar pão, andar por cima das águas. Irmãos, o Jesus que nós estamos servindo nessa noite, ele está pronto para nos ajudar, a nos fortalecer, para que nós saímos dessa porta e levamos aquilo que ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele disse: olha, eis que eu vos dou poder. Mas ele disse também: ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestido de poder. Que você possa guardar essa palavra nessa noite, que você possa colocar isso na alma do teu coração. Fazer missões é de joelhos, a gente orando pelo missionário. Fazer